Saiu a provável escalação do Brasil para a estreia da seleção contra o Marrocos agora na Copa do Mundo, sábado. Vai ser um jogo difícil e vocês já viram provavelmente aí que tem várias surpresas nesse time, surpresas no time titular. E hoje você vai saber aqui nesse vídeo como que o Brasil vai a campo, jogador por jogador, como esse Brasil deve jogar e como que pode sofrer e o que pode tirar de bom dessa seleção para poder vencer o Marrocos logo na estreia, né? A seleção brasileira que vai ter a estreia, na minha opinião, a mais difícil de todas. De todas as seleções que vão estrear o primeiro jogo ali, o primeiro jogo do Brasil é o mais difícil. E tem algumas dúvidas nessa seleção aí, tem muitas mudanças que a gente pode até criticar. Tem críticas realmente, essa seleção do Ancelotti, mas aqui eu vou explicar também por que faz sentido. Eu acho que, na verdade, por que faz sentido não. Qual o sentido que o Ancelotti viu nessa escalação aí. Vamos trazer aí nome por nome, vamos logo ao assunto principal aí, explicando jogador por jogador como que vai jogar esse time do Brasil. Cara, primeiramente nós vamos com o goleiro Alisson, que aí não tem muita discussão, né? Independente de você gostar dele ou não, de saber que ele tá fora de forma, com pouco ritmo de jogo, tava sem jogar no Liverpool, só jogou um jogo pela seleção e, na minha opinião, foi mal. Ele é o goleiro titular, ele é o de confiança e não tem história aí. Mas aí já vamos para a lateral direita, que para mim é o principal ponto fraco dessa seleção hoje, é a lateral direita. A esquerda a gente pode falar também, mas a direita para mim principalmente. Se você parar para pensar, o Danilo é reserva no Flamengo, jogando na zaga. Tanto o Felipe Luiz quanto o Leonardo Jardim optam por Emerson Royal na lateral direita do Flamengo ou o Varela do que o Danilo. O Danilo nunca joga de lateral lá, mas na seleção brasileira, na nossa estreia, ele tá. Tem um fundamento aí, mas eu vou passar pelos outros nomes para ficar mais claro quando eu trouxer o time inteiro. Aí você vai entender o que realmente está passando na cabeça do Ancelotti. Se faz sentido para você, comenta aí. Se faz sentido para mim, também vou deixar minha opinião mais pro final. Na zaga, nós vamos com os titulares, Marquinhos e Gabriel Magalhães. E aí também não tem muito o que falar, são esses os nossos melhores. Marquinhos falhou no último jogo, né, cara? Fez um recuo pro goleiro sem olhar. Alguns colocaram a culpa no Casemiro, desligado no momento ali. Mas para mim, 98% da culpa é do Marquinhos, que estava desligado, e isso não pode acontecer nem na fase de grupos, nem no mata-mata, principalmente da Copa. O Marquinhos vai ter que estar ligado nesse jogo aí. Gabriel Magalhães não tem nenhuma reclamação para fazer dele. Ele, inclusive, pode ser uma arma muito forte nessa Copa do Mundo, principalmente nesse jogo contra o Marrocos. E uma arma na bola parada, no escanteio, numa falta cobrada na área. E eu trouxe essa informação aí, inclusive, do canal do meu parceiro Marcelo Palmeirense, depois vocês chequem lá, dizendo quanta dificuldade o Marrocos tem em defender a bola parada. Então o Brasil vai ter que aproveitar esse momento aí para utilizar o próprio Marquinhos, que é bom na bola aérea, o próprio Gabriel Magalhães, o próprio Danilo, que fez gol na final da Libertadores. Então isso é um ponto que o Brasil deve explorar, porque vai ser um jogo muito difícil, muito físico, muito travado contra o Marrocos. Vocês vão ver que não vai ser surpresa, né? Porque nós já até perdemos para o Marrocos nesse ciclo, com o Ramon Menezes à frente. Lateral esquerda, Alexandro, cara. Eu não tava esperando, tá? Eu tava esperando que o Douglas Santos seria o titular. Afinal, ele foi melhor nos jogos que ele jogou. Ele tem um vigor físico, uma velocidade a mais para marcação. O lado direito do Marrocos é muito rápido, o Hakimi sobe demais, eles atacam muito pelas laterais também. Vai ficar difícil pro Alexandre segurar. Mas como eu vou explicar mais para frente, o Ancelotti usou outros mecanismos, um time totalmente diferente para poder compensar isso. Eu vou explicar com os jogadores que vêm aí pela frente. Mas o Alexandre, inclusive no Flamengo, também vinha muito mal. Se fosse ano passado, eu até entenderia pela experiência dele de Copa, experiência em Copa do Mundo, experiência na Itália, mais inteligente taticamente. Eu confiaria mais no Alexandre, mas essa temporada ele caiu tanto tecnicamente e fisicamente que hoje eu não vejo o menor sentido nele titular. Mas talvez a estreia do Brasil, aquele nervosismo de um cara estreante, possa contar muito. Então o Ancelotti está indo ali na hierarquia, na confiança que ele tem no jogador que é mais experiente. Volantes, vamos de Casemiro e Bruno Guimarães. 2 volantes ali protegendo a zaga. Que pra mim eu acho que tá de bom tamanho. Pra mim tá de bom tamanho. Bruno Guimarães fez uma ótima partida no último amistoso.
vem muito bem. O Casemiro também, desde que ele voltou à seleção, ele deu uma segurança mais ali no meio campo. Eu vejo ele cometer muitas falhas na cobertura de espaço. Às vezes erra passes bobos que geram contra-ataques. E gerar contra-ataque nessa partida vai ser um grande perigo. Então a gente não pode errar passes simples. A gente não pode arriscar tanto nos passes. A gente vai ter que jogar com mais cautela contra o Marrocos, cara. Isso é difícil de falar, né? Em 2026 a gente está vendo o Brasil tendo que jogar com uma cautela contra o Marrocos para não sofrer. Seguindo para o resto do time, nós temos aí na direita o Paquetá, que inclusive eu acho que ele vai jogar na direita sem bola. Com a bola no pé ele deve centralizar para ajudar na criação da jogada e até preencher mais o meio campo, impedir que o Marrocos tenha o controle do meio campo, porque aí dificulta demais, né, cara? Se eles já vão ter uma vantagem nas laterais do campo, se eles ainda tiverem o controle do meio, aí acabou. Casemiro e Bruno sobrecarregados, isso poderia acontecer. Então ele colocou o Paquetá na direita e o Matheus Cunha na esquerda. A gente vê o Matheus Cunha com a camisa 9 da seleção e, para mim, a 9 é a que menos combina com ele. Quem acompanhava ele no Wolverhampton, quem acompanha ele no United, sabe que ele sai demais da área, ele ajuda na construção do jogo, ele tem muito desarme, roubada de bola, tanto no Wolverhampton quanto no Manchester United. Às vezes ele vai buscar a bola atrás do meio campo, então a 9 é a que menos combina com ele, porque ele sabe fazer essa função. E aí, vamos explicar agora, cheguei nesse momento, antes de falar nossos centroavantes, né? Entre aspas, centroavantes. Eu vou explicar agora por que ele optou por Paquetá para fazer a direita sem bola e o Matheus Cunha para fazer a esquerda sem bola. Paquetá fazendo a direita sem bola e o Matheus Cunha fazendo a esquerda sem bola. Por que isso? Esses dois jogadores são de composição. Tanto eles podem buscar criar jogadas pelo meio, eles podem também voltar para marcar. Eles são jogadores que voltam muito para marcar, que eles ajudam muito na recuperação da bola. E eles provavelmente vão estar menos ofensivos do que a gente espera. Eles vão estar menos próximo da área e mais pelo meio campo, ajudando o próprio Danilo e o Alexandro, fazendo a cobertura deles. A gente sabe que dificilmente Casemiro e Bruno Guimarães vão dar conta de fazer a cobertura desses dois jogadores. Ainda mais sabendo que o time do Marrocos é muito rápido, joga muito pelas pontas. Tem muito jogador bom ali, jogador rápido, jogador físico, cara. O Casemiro já não tá no auge físico. Alexandro nem se fala, Danilo nem se fala. Se não tiver um time preparado para recompor, para fazer o trabalho sujo, isso não são características dos nossos pontas. Por exemplo, o Luiz Henrique não tem a característica de marcação, de voltar, de ajudar tanto na marcação. O próprio Vini Júnior, se ele jogar na esquerda, ele não tem essa característica. Martinelli tem um pouco mais, mas não seria o suficiente. Então, por isso, ele trouxe jogadores que têm mais índice de roubo de bola, marcação, pressionar. Matheus Cunha e Paquetá são bons nisso. Então, eles estão basicamente para ajudar na construção do jogo, povoando o meio-campo quando estamos com a bola e ajudando o Danilo e o Alexandre, que vão tomar um sufoco, cara. Se acontecer como a lógica, é sufoco para eles dois, cara. Muito perigo. Então, se não tiver essa ajuda, vai ficar complicado para o Brasil. Mais à frente, vai jogar ali mais espetado, mais esperando uma bola enfiada, um contra-ataque do Brasil, uma jogada de velocidade, uma transição rápida. Vini na esquerda, no ataque, e Rafinha do outro lado. Um pouco parecido com o que o Ancelotti fazia com o Rodrigo e Vini no Real Madrid. Só que agora, como o Rodrigo não tá, é Rafinha de um lado direito, onde ele pode cortar para dentro e bater, e Vini do outro. Então são esses jogadores que vão jogar, talvez, correndo nas costas da zaga, partindo em velocidade, como o Vini conseguiu no primeiro tempo, no último amistoso, contra o Egito. Então vai ser esse tipo de jogada que eles vão tentar achar o Vini e o Rafinha, que não tem característica de centroavante de área. Então eles serão atacantes móveis que vão atacar espaços, atacar as costas da zaga do Marrocos, tentar fazer uma jogada individual ali. A gente espera isso, que o Brasil tente achar esses jogadores em velocidade para que eles possam levar vantagem contra o Marrocos. Então é assim que o Brasil vai a campo. A gente tem aí muitas críticas, talvez, a Danilo e Alexandre começando como titulares. Ele provavelmente não confia tanto no Ibanes na direita e nem no Douglas Santos na esquerda. O Wesley foi cortado,
Então, basicamente, ele optou pela experiência e colocou 2 jogadores que, por exemplo, o Matheus Cunha às vezes joga de 9, o Paquetá, o Paquetá é uma incógnita nessa seleção. Você vai poder ver ele nessa Copa do Mundo jogando de segundo volante, de meia, 10, de ponta direita, várias posições aí. Então o Paquetá é o coringa dessa seleção aí, e nesse, sem bola, ele fica na ponta, com bola, vem mais pro meio, e é assim que a seleção vai para enfrentar uma forte seleção do Marrocos, cara, que já deu trabalho na última Copa. Hoje eles vêm ainda mais experientes, cara, com muita vontade de vencer. Eles não vão dar jogo fácil pro Brasil. Tem jogadores agora mais ousados nessa seleção. Vai ficar difícil, hein, cara. Temos aí que fazer um bom jogo contra o Marrocos na estreia para não se complicar e jogar os outros jogos pressionados. Então o Brasil, tomara que o Ancelotti tenha acertado. Trouxe aí a explicação do que eu acho que está passando na cabeça do Ancelotti. Não sei se vocês concordam, se vocês gostaram dessa escalação, mas quero saber a opinião de vocês, é muito importante. Quero saber aí para eu ler os comentários, vou responder a galera. Deixa o like aí nesse vídeo e fica ligado que aqui eu vou falar de seleção brasileira todo dia agora durante a Copa. Pode ficar ligado aqui no canal, se inscrever, você não vai perder nenhum conteúdo e vai gostar do conteúdo aqui. Vamos fazer live também. Fica ligado aqui no canal, beleza? Se inscreve, deixa o like, tamo junto.